amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
assentem em nome de Jesus. É uma alegria poder estar com cada um dos irmãos desta noite e desta vez como cooperador do presbítero Edilson, já que a função de supervisão é a função de cooperação. Então nós compreendemos que Deus, Ele nos aproximou e nos colocou mais perto para que possamos assim cooperar uns com os outros e poder fazer com que a obra de Deus ela avance e ela alcance os objetivos que assim o Senhor, que o céu, Ele deseja para as nossas vidas. Eu quero convidar a igreja a abrir vossa Bíblia sentado no livro ou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo número 18, do verso 1 ao verso de número 8. Uma temática que nós temos trabalhado dentro da nossa área é a temática da oração. A oração é algo fundamental, essencial. É algo de altíssima importância para a vida de todo aquele que segue a Jesus, de todo aquele que deseja servir a Jesus e servir bem. E é algo que eu até já ministrei a respeito disso aqui, mas o Senhor tem me trazido novamente por esta palavra. E eu quero uma vez mais, com a direção do Espírito Santo, compartilhar algo com a igreja. Lucas capítulo 18, do verso 1 a seguir, a epígrafe nos diz que a parábola do juiz iníquo. Em algumas versões vai falar sobre o dever de orar sempre. Que nos diz assim o texto sagrado: e contou-lhe Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Você tem guardado a sua fé? Você tem exercitado a sua fé? Amados, fé não é uma coisa que você pode colocar na gaveta e guardar. Fé é algo que é exercitado continuamente na vida cristã. A fé, ela é exercitada, por exemplo, quando nós oramos. A fé, ela é exercitada quando nós aguardamos em Deus. A fé, ela é exercitada quando nós buscamos nas Sagradas Escrituras a vontade de Deus para as nossas vidas. A fé, ela é exercitada em todas as práticas fundamentais que Cristo Jesus, Ele nos deu. E, para mim, uma das principais práticas e mais exemplificada na Bíblia Sagrada é a prática da oração. O nosso Senhor Jesus, Ele é aquele que mais se deu como exemplo de oração. Mesmo sendo Ele Deus, mesmo sendo Ele, amados irmãos, totalmente conectado ao Pai, totalmente em comunhão com o Pai, Jesus, Ele se deu como principal exemplo de alguém que ora, de alguém que depende do céu, de alguém que depende do Pai que estava acima. Então Jesus, Ele se coloca como esse canal, como esse exemplo particular e pessoal de homem que ora, de um servo que depende
do seu Senhor. Jesus, ele se apresenta como um servo sofredor. Jesus se apresenta como um servo que depende do seu Deus, que depende do Senhor. E muitas das vezes ele vai se dirigir ao Pai numa linguagem de dependência. Ele vai demonstrar que aquilo que ele vinha trazer não era algo seu, não era algo particular, mas era algo que o Pai o havia enviado a pregar, algo que o Pai o havia enviado a ensinar. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus foi o melhor pregador. Jesus foi o melhor ensinador. Jesus, ele foi o melhor professor. Mas os discípulos de Jesus, em uma certa feita, depois que ele vai voltando da oração, porque Jesus, amados irmãos, ele não jogava só noite fora. Jesus, ele tinha uma noite de intimidade com Deus em oração. E num desses momentos que Jesus saiu para orar, porque Jesus gostava de orar só. Jesus gostava de orar no seu secreto, no particular com o Pai. Jesus, ele não perdia tempo. E nenhum desses momentos em que ele sai para orar, quando ele chega pela manhã, os seus discípulos cercam ele e dizem: Mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Porque os discípulos olhavam para Jesus e observavam que a vida dele era uma vida regada de oração. Era uma vida, amados irmãos, de uma total entrega e dependência por parte de Deus. Jesus, amados, poderia ensiná-los a pregar muito bem. Poderia ensiná-los a ser doutores, mestres. Mas os discípulos observaram que eles precisavam aprender um fundamento, o principal fundamento dos evangelhos, o principal fundamento para a vida cristã. E eles pediram: nos ensine a orar. Nos ensine a orar, porque nós já percebemos que o segredo da pregação, da ministração, do ensino, está nesse tempo que o Senhor se resguarda, está nesse momento que o Senhor se reserva para buscar ao Pai. Nos ensine a maneira certa, nos ensine a forma correta de orar, porque nós não queremos orar de qualquer maneira, nós queremos orar como o Senhor ora, nós queremos pedir como o Senhor pede. Nós queremos chorar na presença do Pai como o Senhor chora. Nós não queremos fazer como os outros fazem. Nós queremos aprender de Ti. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor Jesus continua ensinando a orar. O Senhor Jesus continua nos ensinando a buscar ao Pai Celeste. Por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Porque à medida que eu busco na palavra de Deus o conhecimento necessário para me aproximar dele, aleluia, o Espírito de Deus que habita na minha vida, ele aplica esse conhecimento da palavra no meu ser. Ele me faz compreender coisas que o intelecto humano não pode, que a sabedoria humana não pode. Aleluia, porque este livro aqui é um livro espiritual. Aleluia. Esta palavra aqui, amados irmãos, ela tem um peso espiritual. O homem natural não pode compreender. O homem natural não pode, ainda que leia, perceber esta mensagem, porque esta mensagem ela é nos dada, percebida, compreendida, iluminada pela pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos leva à real compreensão desta palavra. É o Espírito Santo de Deus que nos mergulha no íntimo de Deus.
Quem porventura conhecerá o interior do Senhor? Quem porventura sondará os interiores de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele sonda. O Espírito Santo de Deus, ele não penetra somente no nosso interior, mas o Espírito Santo, sendo ele Deus, ele penetra as profundezas do interior de Deus. Ele torna para nós, amados irmãos, perceptível aquilo que não é perceptível. Ele torna conhecido aquilo que era desconhecido. O Espírito Santo de Deus, ele nos quer levar a uma dimensão que aos homens que estão lá fora é impossível chegar, mas que para você é possível. Para você é possível. Os discípulos muitas das vezes não compreendiam o que Jesus dizia. Você pode pegar os evangelhos, eles vão parar Jesus. Espera aí, Senhor, explica para nós o que é isso que o Senhor está dizendo. Jesus olhava para ele: vocês não entenderam? Mas a vocês é lícito que eu explique. A vocês é lícito que eu abra. A vocês é lícito que eu abra e explique o objetivo desta mensagem. Para vocês é lícito. Para eles não. Para eles é necessário que eu continue pregando da mesma forma. Para eles é necessário que eu continue falando por parábolas. Mas a vocês eu não deixarei nada oculto. Aleluia. Jesus não deixa nada oculto. Toda a palavra que está diante de nós é uma palavra revelada. Esta palavra já foi revelada, mas muitas das vezes nós não alcançamos iluminação por parte do Espírito ainda. E por que não alcançamos ainda? Muitas das vezes é falta de perseverança. Muitas das vezes nós estamos cobertos por muitas atividades na nossa vida e nós não conseguimos dedicar parte do nosso tempo à palavra de Deus. E muitas das vezes são coisas que são até boas, mas que estão roubando o tempo de intimidade com o Senhor. A igreja de Deus precisa ter intimidade com o seu Deus. A igreja precisa ter conhecimento, amados, pessoal de Deus, experiência própria. Você não pode continuar dependendo da experiência alheia. A sua fé, ela não é uma fé que vai permanecer viva se você não tiver experiência com Deus. É tão bonito ouvir alguém contando a experiência que teve com Deus. É tão lindo poder ver alguém que teve uma experiência de um milagre da parte de Deus. Mas sabe o que é mais lindo ainda? É se colocar de joelhos e dizer: Senhor, eu também quero experiência contigo. Eu não quero mais viver, Senhor, de somente ouvir. Eu quero viver isso contigo. Eu quero andar contigo. Você não pode separar a sua vida. Tem pessoas que dividem a sua vida e dizem: olha, aqui a minha vida é social, minha vida particular e a minha vida é espiritual. Eu quero dizer para você que a nossa intimidade com Deus, que o nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento no qual nós separamos coisas das nossas vidas e vemos coisas separadas com Deus. Não. Deus tem que estar presente na sua vida particular. Deus tem que estar presente na sua vida diante da sociedade. Deus principalmente tem que estar presente e é aquele que provê uma vida espiritual para nós. Não deve haver separação. Sabe por quê? Porque toda a plenitude daquilo que vivemos devemos viver nele. Porque no Espírito de Deus nós vivemos e nos movemos. No Espírito do Senhor nós precisamos permanecer, independente da ocasião, independente da situação que a nossa vida esteja vivendo, independente das adversidades que você esteja vivendo, você precisa permanecer no Espírito. Você precisa perseverar na oração. A igreja moderna tem padecido por falta de duas coisas. A primeira delas é a oração. A igreja tem abandonado o fundamento da oração. Tem revolvido um pináculo tão importante que é a oração do seu meio. E o segundo é a doutrina. A igreja tem caminhado por um rumo
no qual ela tem abandonado dois fundamentos principais para que ela possa ter uma vida saudável diante de Deus e diante dos homens. Quando a igreja ela abandona o fundamento da oração, ela está abandonando a dependência de Deus e dizendo: eu sou autossuficiente, eu posso fazer com o meu braço, eu posso fazer com a minha sabedoria, eu posso fazer com o meu intelecto, eu não dependo mais de ninguém. E uma das igrejas do Apocalipse, ela foi repreendida justamente porque se dizia rica, porque se dizia não depender de nada, não necessitar de coisa alguma. Mas a palavra para aquela igreja é uma palavra de repreensão, dizendo: tu és pobre, tu está nua, tu está cega, compra de mim ouro puro e refinado, colírio para os teus olhos e vestes brancas para cobrir as tuas nudez. O que Jesus está dizendo é: uma igreja que acha que não depende de mim, não é minha igreja. Uma igreja que não depende da minha palavra, que não depende da minha direção, não é a minha igreja. Aleluia! Não fuja desses princípios. Não abandone os fundamentos primários do evangelho. Você precisa orar. E oração não é medida pela quantidade. A oração ela é diante de Deus elevada e observada pela sua qualidade. Irmãos, e como é que identifica-se a qualidade de uma oração? Quer saber uma oração de qualidade? É quando você busca primeiramente saber a vontade de Deus. Eu não posso orar sem saber a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós oramos pedindo aquilo que é a nossa vontade. E quando a vontade é nossa, não é de Deus, não acontece. A oração que Jesus ele promete que vai ser atendida, que vai ser recebida, que vai ser respondida, é a oração que é feita segundo a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem uma pauta de oração para você. O Espírito Santo de Deus, ele está lá com a reserva escrita dizendo: olha, a pauta do céu é essa aqui. Quer ir na minha direção? Quer junto comigo? Então venha. Mas eu preciso me submeter a Ele. Eu preciso me submeter à palavra de Deus. Eu preciso compreender qual é a vontade de Deus. E depois que eu souber qual é a vontade de Deus, eu vou orar a respeito dela. Eu vou orar ao Senhor como fez Jesus. Jesus no Getsêmani, momentos antes da traição, ele vai começar a orar ao Pai. E vai começar a dizer: Senhor, se possível, aparta de mim este cálice. E Jesus encerrava a oração dizendo: porém, todavia, seja feita a tua vontade. E por 3 vezes ele orou, aflito, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Aí eu te pergunto nesta noite: é a vontade do Pai que é a prioridade na sua vida? É a vontade do Pai que está no centro das suas orações? Ou é a sua vontade? Você precisa avaliar isso nesta noite. Você precisa compreender que quando a vontade do Pai está no centro da minha vida de oração, quando a vontade do Pai está no centro da nossa vida, nós somos bem-sucedidos. Tudo aquilo que nós colocamos a mão dá certo. Tudo aquilo que nós nos movemos a fazer prospera. Por quê? Porque é a vontade do Pai que está no centro. Nós não estamos sendo direcionados a coisas terrenas, materiais ou humanas. Mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, o Senhor Ele cuida das nossas vidas materiais e terrenas. O que nós precisamos compreender é isso aqui, é a priori. A prioridade. Mateus 6,33 vai dizer o quê? Mas buscai primeiro o reino de... E a sua... E as demais coisas... Você percebe que aqui existe um parâmetro e uma ordem. Tem um parâmetro e uma ordem. A ordem de Deus é primeiro o reino. E a sua... Aí eu lhe pergunto: você tem andado debaixo do governo desse reino? Porque quando nós clamamos a Deus: venha o teu reino,
Nós estamos dizendo a Deus: Senhor, nós estamos dispostos a obedecer a tua vontade. Nós estamos dispostos a seguir a tua vontade. Nós estamos aqui como servos. Venha o reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na onde? Primeiro na minha vida. A oração de Jesus é uma oração de dependência do Pai. Porque à medida que nós obedecemos ao Pai, que nós agradamos ao Pai, aleluia, nós não andamos sozinhos. Você precisa entender isso aqui. Jesus não quer que você ande só. E por que eu falo de andar só? Porque quando nós não submetemos a Deus, quando nós não estamos ligados a Deus, quando nós não estamos, amados irmãos, totalmente conectados ao céu, nós andamos segundo a nossa própria direção. Nós trilhamos caminhos que aos nossos olhos, como diz o sábio Salomão, parecem ser caminhos bons, mas que o fim deles é morte. Mas quando nós trilhamos uma jornada que foi preparada pelo Senhor para nós, nós trilhamos um caminho que é difícil. Nós trilhamos um caminho que é espinhoso. Nós trilhamos um caminho que é apertado, mas que o fim dele é vida, e vida em abundância. O Evangelho de Jesus Cristo, amados irmãos, ele nunca foi pregado com facilidades. Esse tipo de evangelho de facilidades de hoje em dia, que nós vemos e ouvimos, nunca fez parte daquilo que o Senhor mesmo apresentou. Porque até mesmo o ministério do Filho do Homem, o ministério de Jesus, foi um ministério perseguido, foi um ministério dolorido, foi um ministério sofrido. Sabe por quê? Porque a verdade nunca é bem recebida nos corações daqueles que não querem andar na verdade. A verdade ela é rejeitada pelos homens, porque a verdade confronta o homem. A verdade ela mostra para o homem aonde ele tem andado, como ele tem vivido. Mas quando a verdade ela chega no coração de alguém que de maneira humilde compreende a condição que se encontra, compreende a necessidade que tem do seu Deus, e este homem ele olha para a situação dele e diz: e agora? O que farei eu? E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre o convencimento do Espírito Santo. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quando a palavra de Deus é pregada, a verdade é pregada, e as pessoas são confrontadas por essa verdade, elas são levadas a entender que estão perdidas, que estão numa condição desagradável diante de Deus. Mas o mesmo Espírito que fala, que denuncia o pecado no homem, é o mesmo Espírito que fala da justiça de Deus e aponta para Cristo dizendo: tem solução para você. Você esteve perdido até aqui, mas olha para a justiça de Deus, olha para Jesus, porque Ele se fez justiça nossa. Quando Ele assume os nossos pecados, Ele toma sobre si, aleluia, toda a sentença que seria aplicada sobre nós é aplicada sobre Ele. E o homem que agora estava dizendo: eu estou perdido, ele está dizendo: eu achei o Salvador. Tem solução sim, eu não estou mais perdido. Jesus morreu por mim, mas Ele já ressuscitou. Aleluia! Eu tenho um advogado diante de Deus. O pecador que percebeu a sua condição por causa da palavra e da ação do Espírito, agora entende que já não está mais perdido. Agora entende que já não está mais só. E aí vem o terceiro ponto: juízo. Por que tem que ter juízo no convencimento do Espírito? É porque da mesma maneira que ele mostra o pecado do homem, ele mostra a solução, o antídoto, que é Cristo, que é a justiça de Deus aplicada nele no Calvário, na cruz. Mas ele também aponta dizendo: olha, e isso o próprio João vai escrever: todo aquele que vê essa luz, todo aquele que enxergar essa verdade e rejeitá-la e não tomar para si, esse está condenado. E por que está condenado?
porque a luz se manifestou a todos os homens. E alguns que viram se alegraram. Olha nós aqui, aleluia. Nós estamos alegres, porque quando nós vimos essa luz, nós entendemos, aleluia, que o amor de Deus é tão grande, que Ele nos escolheu sendo nós pecadores. Nós não éramos merecedores de nada, mas Jesus, Ele veio e nos amou. Ele nos escolheu. O apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos como criminosos, malfeitores, não éramos dignos disso, mas Ele nos amou mesmo assim. Ele não negou a sua vida, Ele deu a sua vida por nós. E sabe o que é isso? É a maior demonstração de amor por parte de Deus. Porque Deus, Ele não demonstra o seu amor simplesmente falando. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer que Deus prova o seu amor por nós. Deus não fala que nos ama, Deus prova. Deus é incisivo. Ele diz: você quer ver se eu te amo? Olha para a cruz. Está vendo aquela cruz? Um dia meu filho, ele morreu lá por você. Está vendo essa cruz? Um dia o meu filho, ele foi apregoado depois de ser torturado por você. Mas sabe o meu filho? Ele não permaneceu nela, porque não havia culpa alguma nele. Ele perseverou por você. Ele sofreu, amados irmãos, por nós. E quer que eu diga uma coisa para você? Não se arrependeu em instante algum. Sabe? Ele foi tentado durante todo o caminho a largar aquela cruz, a rejeitar aquilo que ele tinha dito. Mas ele entendeu que havia alguém no loteamento de São João, na cidade de Itabaiana, que seria alcançado pela sua obra. Ele entendeu que o sacrifício dele não estaria restrito a uma época, não estaria restrito a uma região, mas que alcançaria todos os homens em todas as eras, e todos aqueles que nele creem serão salvos. Aleluia. E eu preciso te dizer algo. Mesmo na cruz, diante de todo o sofrimento, ele se alegrou. Ele se alegrou, aleluia, porque ele contemplava. Porque Ele é Deus. Ele contemplava os tempos. Ele contemplava aqueles que seriam alcançados. Ele contemplava todos os povos e gentes. Aleluia. E Ele, mais do que nós, compreendia o tamanho e a importância da obra que Ele estava fazendo. Aí eu lhe pergunto, a sua luta se compara a isso? As provas que você passa se comparam àquilo que Jesus ele padeceu por nós? Certamente que não. E por que nós não oramos? E por que nós não dependemos de Deus como Ele dependia? Nós precisamos ser levados, conduzidos a essa dependência de Deus. Quando nós vemos essa parábola aqui, que é muito curta, mas que tem uma mensagem objetiva nela, nós vemos o Senhor fazendo aqui uma analogia. O primeiro ponto da analogia que Ele está fazendo é: existe um juiz iníquo. Um juiz que não teme a homem, que não teme a Deus, mas que diante de uma mulher que insistia, diante de alguém que clamava na sua porta, diante de alguém que amanhecia o dia batendo na porta dizendo: ei, julga a minha causa. Ele disse: olhe, eu não temo Deus, eu não respeito os homens, mas eu vou julgar a causa dessa mulher, só para ela parar de me importunar. E aí Jesus vai e diz: e vosso Pai? E o vosso Pai que está no céu? Será que se você bater na porta da graça, em oração, buscando a justiça de Deus, Ele não se manifestará? E Jesus diz: certamente que Ele se manifestará. Certamente que haverá resposta da parte de Deus quando você clamar a Ele.
Mas o que é que eu preciso fazer? Eu preciso bater na porta. E às vezes, parece que o Senhor não está ouvindo você bater na porta. Às vezes a situação é tão difícil que você clama, você chora, você ora. Você coloca o seu rosto no pó. E até parece que Ele não está te ouvindo. Mas sabe o que é que Ele espera de você? Que você persevere. Se Deus nos desse tudo aquilo que nós pedimos a Ele, no instante que nós pedíssemos, nós não voltaríamos mais. Tem pessoas que permanecem durante toda a sua jornada cristã em prova, em dificuldade. E por que Deus não muda a situação delas? É porque enquanto tem prova, enquanto tem adversidade, enquanto tem luta, essa pessoa não sai da presença de Deus. Ela continua lá, como uma criança na presença de seu pai, dizendo: Senhor, a prova é tão difícil, mas junto do Senhor dá para passar. Junto do Senhor a gente enfrenta. Perto do Senhor tem capacidade. Perto do Senhor tem alegria. E o pai disse: se eu tirar daqui não volta mais. Se a situação mudar no quadro financeiro dessa pessoa, ela não volta mais a me buscar. Não vai orar mais. Não vai mais na igreja. Não vai mais no ciclo de oração. Porque no momento de desemprego, de dor, de aflição, as pessoas se aproximam de Deus. E veja que mesmo sendo o interesse próprio, Deus não rejeita quem se aproxima dele. Ainda que o propósito de quem se aproxime dele não seja um propósito de agradá-lo, e sim de adquirir alguma coisa, ele não lança fora. Não lança fora. Mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós passamos agora a compreender que existem propósitos maiores do que os nossos. Existem objetivos maiores do que os nossos. Existe um projeto maior do que o nosso. E sabe o que acontece de quem se aproxima muito? Abandona os seus próprios projetos. Toma os projetos de Deus e diz: Senhor, eu quero o seu projeto. Eu quero a tua vontade, eu não quero mais a minha. Eu quero andar contigo, eu não quero mais viver de qualquer forma. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus para mim e para você, amados irmãos, é muito mais elevada do que a nossa. Mas para poder desfrutar da alegria de viver debaixo dessa vontade, na direção dessa vontade, eu preciso me submeter a Deus em oração. Eu preciso me submeter a Deus por meio da sua palavra. Eu preciso me submeter a Deus pelo próprio Espírito que habita em nós. Sabe, se tem alguém que cuida de você e você muitas das vezes não sabe ou não percebe isso, é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado com uma missão. Que missão foi essa? Guardar você até o dia do arrebatamento. O objetivo do Espírito Santo é guardar você durante toda a caminhada. Quando você se entristece, Ele vem e te alegra lembrando da promessa, dizendo: ei, não pare agora não, está chegando. Porque um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Se esforce. O Espírito Santo diz: se levante, filho. Continue caminhando. E você diz: meus pés estão doendo. E ele diz: eu vou te sarando. Aleluia, porque o Espírito Santo é o único que pode nos ajudar nessa caminhada. É o único que pode nos colocar nos ombros e nos ajudar a chegar no objetivo que Deus tem para nós. Aleluia. Só que tem uma coisa, eu preciso dizer isso aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele não aceita ser rejeitado continuamente. Tem muita gente que rejeita o Espírito Santo. Tem muita gente, amados irmãos, que retém, que diz: não, eu não vou. Tem muita gente que não quer ser guiado pelo Espírito. Tem muita gente que acha que pode fazer do seu jeito e vai agradar a Deus, mas não pode. Porque somente o Espírito Santo de Deus é quem pode nos fazer
é quem pode nos conduzir, é quem pode nos orientar, é quem pode nos capacitar, é quem pode nos dar força, é quem nos dá sabedoria para perseverar nessas coisas. O apóstolo Paulo vai trazer 2 exortações. Na primeira, ele vai dizer: não entristeçais o espírito. Na outra, ele vai falar algo como: não abafe, não prenda, deixa o Espírito te conduzir, não rejeite o bom conselho do Espírito. Por quê? Porque Ele que está próximo, é Ele que habita em você, é Ele que geme por você, que apresenta diante do Pai uma oração na qual o homem nenhum pode compreender, com gemidos inexprimíveis. Ele apresenta a Deus a minha e a tua necessidade, a qual nós não conhecemos. Sabia que tem coisas que você precisa que você nem sabe? Tem coisas que nós necessitamos que nós não sabemos. Por quê? Porque a nossa realidade humana não consegue abrir a nossa visão para que a gente compreenda. A realidade humana, ela só apresenta 4 coisas, pelo menos: alimento, oxigênio, água e vestimento. É o que o Jesus vai apresentar também ali em Mateus 6. Os homens estão em busca de se vestir, de comer, de beber, de ter uma boa casa. Tudo na relação material. Tudo. Isso aí é necessário? Sim. E o próprio texto vai dizer que Jesus, mais do que nós, é quem sabe. Deus sabe da sua necessidade. Deus conhece a sua necessidade. E sabe quando é que a sua necessidade vai ser suprida? Quando você inverter o processo. Porque enquanto nós continuamos lutando pelas coisas, nós queremos mais coisas. Quem quer um carro, ano que vem quer um carro melhor. Quem quer uma casa, logo se cansa e diz: eu quero uma casa melhor. Quem quer uma roupa, não consegue permanecer com a mesma roupa, logo quer uma outra roupa melhor. Ou seja, diante das coisas materiais, o homem é alguém insatisfeito sempre. Sempre. Mas Deus está dizendo: olha, se você buscar primeiramente a minha vontade, se você andar segundo a direção que eu tenho para a sua vida, eu te visto, eu te calço, eu te alimento, eu cuido de você, eu vou te dar o melhor, eu vou suprir as suas necessidades. Mas primeiro busca a minha vontade, porque a minha vontade é o principal. Quando nós buscamos a vontade de Deus, nós estamos exercendo o objetivo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para amar a Deus. Nós fomos criados para servir a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Esse é o objetivo da criação humana. Você não foi criado para ser marionete. É tanto que Ele te deu livre-arbítrio, te deu liberdade. E disse: faça conforme tu quiseres. Agora, eu tenho um conselho prático para você. Anda comigo. Fica comigo. Eu tenho o melhor para a sua vida. Eu tenho vida para você. Então, nesta noite, eu quero pedir que você guarde essa palavra, oração. Não torne isso aqui em qualquer coisa como os muitos têm feito nos nossos dias. Já existem igrejas que não possuem mais oração. Já não se ora. É só cânticos, louvores, gritaria. É a festa. É um ciclo social. Mas não é mais igreja. Já tem lugares onde não mais presta da palavra. Por quê? Tem conhecimento humano sendo aplicado ali. São palavras de liderança, coach. E não é isso que a igreja do Senhor precisa. Está triste, está desanimado? Eu tenho um segredo para você. Aqui tem ânimo. Aqui tem alegria para a nossa vida. Aleluia. A palavra de Deus é o suficiente. O Espírito Santo é o suficiente para nós. Aleluia. Tem que ter louvor na casa? Tem. Tem que ter louvor na casa. Tem que ter palavra na casa? Tem que ter palavra na casa. Aleluia. Mas tem que ter adoração. Tem que ter liberdade. Aleluia.
E é isso que o nosso Senhor, através do Espírito Santo, Ele opera nas nossas vidas. Ele opera através do pastor que doutrina, que ensina, do departamento de louvores que louva, que adora, dos departamentos, amados irmãos e senhoras, de senhores, de crianças, de jovens, de adolescentes. Cada um tem uma parcela de contribuição na adoração. Todos vocês são importantes. Todos vocês são necessários para que esse culto seja completo. Porque o culto é algo que nós entregamos. Cada um na sua individualidade, mas todos juntos na nossa coletividade. Cada um vem com sua luta. Cada um vem com seu sofrimento, com a sua peleja. Mas quando nós nos somamos nesse lugar e entregamos diante de Deus tudo, nós saímos daqui regozijando. Nós saímos daqui entendendo, amados irmãos, que Deus cuida de cada um de nós. Que Deus é quem cuida das nossas vidas. Mas que nós precisamos continuar orando. O texto que nós lemos, logo depois de finalizado, ele vai dizer: porventura, quando vier o Senhor, achará fé na terra? E essa fé aqui, que está sendo apresentada, ela está relacionada à oração. Quando Jesus voltar, será que vai ter alguém orando, dizendo: vem Jesus, volta logo Jesus, livra-nos logo Jesus desse mundo? Ou será que Jesus vai encontrar um povo tão apegado a esse mundo que vai dizer: Jesus, volta mais não, que tá bom? Essa é a realidade em muitos lugares. Quando alguém clama dizendo: Maranata, alguém diz: misericórdia, não chama agora não. Eu não estou pronto não. Eu ainda não conquistei o carro que eu queria conquistar. Eu ainda não conquistei o emprego que eu queria conquistar. Eu ainda não conquistei os bens que eu queria conquistar. E acabe com isso. Porque nenhum bem que você possa conquistar nessa terra pode se comparar com aquilo que tem reservado para mim e para a tua vida. Ore dizendo: Senhor, manda Jesus logo. Senhor, manda Jesus logo, porque eu não aguento mais. Esse mundo, o qual já é desprezível aos nossos olhos, a cada dia se torna mais desprezível. No Brasil hoje nós não temos uma perseguição aberta, mas existe a perseguição espiritual, a opressão. Mas está chegando, viu, pastor? E a grande pergunta é: estamos prontos para isso? Estamos prontos para realmente uma perseguição? Muitos não estão. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você permanecer firmado no lugar de oração, se você não sair do lugar de oração, mesmo diante de perseguição, você vai suportar tudo. Mesmo diante da dificuldade, você vai suportar tudo. Porque quem ora está dizendo uma coisa para o mundo, está dizendo uma coisa para o inferno, está dizendo uma coisa para o céu: eu só dependo de Jesus. Então ore e mostre ao mundo que você só depende de Jesus. E que Deus abençoe a igreja aqui no São João, abençoe a sua vida, e que você possa perseverar na oração, entendendo que a oração é o nosso exercício de fé e que nos leva a uma dependência total do nosso Deus, que de nós cuida e que de nós zela por todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Dizendo assim que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor.
você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. A sorte tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, nada de ficar sofrendo no Senhor. De ser completo e meio, dizer às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, aleluia. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Daí você pode então perceber pra ele a arte importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. As irmãs também, glórias a Deus, aleluia. As irmãs adoram o Rei, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória, eita mistério.
todo sempre. Filhos, irmãos, Deus já falou hoje de uma forma tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já falou através dos hinos e louvores que foram entoados nesta noite para a honra e glória do nome do Senhor. E também, irmãos, através dessa mensagem grandiosa, poderosa, qual o presbítero Ricardo trouxe em nome do Senhor Jesus. E tenho certeza que nesta noite seremos aqui regozijados, porque com certeza o Espírito Santo de Deus, aleluia, o Consolador amado, já falou aos nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que Ele tem nos dado em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa feita vamos fazer oração, já agradecendo a Deus por tudo em nome do Senhor Jesus, tá certo? Vamos fazer essa oração com uma das irmãs. Glórias a Deus. Vamos. Deixa eu ver aqui uma irmã, viu? Nós orarmos aqui para nós dar o término. Uma Sônia faz a oração final em nome do Senhor Jesus. Amém? E depois o pastor Genivaldo, que vai dar a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Então, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar, irmão. Todo mundo em um só propósito, né? O Senhor já está presente aqui, Ele se fez presente, Ele falou com cada um de nós. Meu Senhor e meu Deus, meu querido e eterno Pai, soberano e eterno Deus, Deus, Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza, Tu se faz presente, Jesus, aqui neste lugar, Senhor. Nós Te louvamos, Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por o Senhor ter falado com cada um que se encontra aqui, Pai, nesta noite, Pai. Através da Tua palavra, através do Teu louvor, que o Senhor usou os Teus vasos para falar, para nos dizer que nós temos que continuar, Jesus, em propósito, Senhor, com o Senhor, em propósito de oração, em propósito de buscar o Senhor, face a face, Senhor. Aqui, Pai, eu Te peço, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nos dê cada dia mais sabedoria, entendimento, que o Senhor, Pai, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Que o Senhor nos encha com Teu Shegnach. Que o Senhor venha, Pai, nos cobrir com as Tuas mãos santa e poderosa. Que de agora Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez e que o Senhor continuará fazendo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora a bênção apostólica com o nosso pastor Genivaldo. Meus irmãos, eu quero agradecer ao pastor Edilson por essa consideração. De coração, me sinto muito feliz aqui. Eu estava ali sentado e Deus falando comigo sobre a simplicidade da igreja, das irmãs. Minha esposa falou que as irmãs de lá são simples e ela gosta daqui. Minha esposa, eu digo, também gosto, eu gosto de Edilson, da família, e eu vou estar com ele sempre aqui dando uma força. Eu vou depois conversa particular com ele, tá certo, meus irmãos? Bom? Amém? Quem sabe ele diz amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com o supervisor desta igreja, com o pastor Leonardo, com esta igreja, com o pastor Edilson e sua esposa e sua família, e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. E a igreja canta. Deus diz